e sei que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu. Nesse final de semana celebramos o terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 24, 13 e 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus do Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-os e distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os discípulos, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo, Jesus se revela, Jesus se mostra. E algo muito interessante, sempre os discípulos vão reconhecer Jesus em que momento? Ao partir o pão. Jesus presente, Jesus partilhando, Jesus quando ele manda assar peixes, Jesus se faz presente, ele mostra que ele é o Deus presente. Ele está vivo, está ressuscitado, está presente na sua comunidade, a comunidade dos que creem, a comunidade dos que professam, a comunidade daqueles que vivem os seus ensinamentos, vivem a sua palavra. Jesus se faz presente na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa vida, que nós possamos sempre pedir, agradecer, louvar ao Senhor por essa presença maravilhosa. Ele tem nos visto, tem agraciado com a sua presença. Que todos nós, caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo, dentro desse tempo pascal, possamos sempre em nossa vida, sempre reconhecer as obras e a presença dele em nós. Ele não mais partirá o pão para nós, mas o verdadeiro pão será partilhado nesse e em diversos altares de diversas igrejas. Jesus se fará presente e nós reconheceremos sempre a sua presença na Eucaristia. Jesus presente em cada um de nós, na nossa vida, na nossa comunidade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amarei, Senhor.